Eu realmente não lembro se esse conteúdo já foi solicitado por alguém. Contudo, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha em recomendações de livros sobre segurança da informação, redes e etc. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje a gente vai ver alguns livros que eu tenho para recomendar para vocês. Alguns deles eu já li, ou eu já li partes, ou eu já li o livro inteiro e eu posso recomendar com a experiência da leitura. E outros eu não li ainda, está na minha lista de leitura, mas são livros que são recomendados por outros profissionais, por outras organizações, por outras empresas e outras comunidades, para que você leia, por ter um conteúdo bem interessante que pode agregar bastante. Muitos desses livros são um pouco antigos, 2011, 2012, contudo a gente tem alguns que também são mais recentes, 2016, 17, 18, 19, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro livro da lista, que é o livro da Weidman, tá? Que é o Teste de Invasão, tá? Uma introdução ao hacking. Esse livro ele foi escrito em 2014, tá? É um livro muito interessante, eu li esse livro. Ele é um livro muito bom, ele passa aí primeiro a experiência do que é o hacking, do que é um pen test, e depois ele mostra algumas características disso, algumas possibilidades que você tem para fazer. Então é um livro que realmente pode te ajudar bastante a compreender o que é um teste de invasão. Tá? Então é um livro que tem vários conceitos interessantes, ele apresenta várias técnicas muito interessantes e é escrito por uma escritora bem renomada, que é a Georgia Weidman. Ela tem diversas certificações, ela de fato é uma profissional muito conhecida, tanto no país dela quanto fora dele. Outro livro que eu recomendo muito é o Black Hat Python. Ele tem uma versão em português, que eu não sei se é traduzida por alguma editora ou se foi traduzida por alguém sem alguma editora, uma tradução amadora, mas a tradução dele em português não ficou muito boa, pelo menos foi a tradução que eu vi. Ela ficou meio confusa, ela traduz inclusive algumas palavras técnicas que não deveriam ser traduzidas, então se você conseguir ler esse livro em inglês, melhor. Mas se você não conseguir, a tradução em português é entendível, tá? É um pouquinho mais difícil de você conseguir compreender o que é a palavra técnica que foi traduzida e o que é o texto traduzido em si. Contudo, o Black Hat Python ele é um livro muito interessante que te ensina a desenvolver diversas ferramentas em Python que tem como objetivo que você utilize ela para técnicas de pentest e de hacking no geral. Tá? Então, esse livro ele te ensina a você desenvolver, por exemplo, cavalos de Troia, sniffers e etc. Ele é um livro bem técnico, tá? Ele é bem técnico mesmo, ele mostra um passo a passo, ele mostra pedaços de código, te explica como que funciona cada pedaço de código, por que aquele código está ali. E é um livro que, de fato, eu recomendo, ele é de 2014, então ele já tem alguns anos, mas, da mesma forma, continua sendo um conteúdo muito interessante para que você consiga começar a desenvolver scripts e as suas próprias ferramentas em Python. E é claro que para você ler ele, você precisa ter uma base de Python. Tá? Ele tem algumas explicações básicas, mas se você for direto para o livro sem ter o conhecimento da linguagem, você vai se perder. Um outro livro muito interessante, que eu li apenas algumas partes, mas que ele traz uma qualidade muito interessante, é o Fundamentos de Segurança da Informação. Ele é um livro baseado na ISO 27001 e ISO 27002, e é um livro que é recomendado caso você vá fazer a prova das ISOs na Exim. Tá? A Exim é uma instituição, uma organização que distribui certificados. Eles fazem provas certificadas, e uma dessas provas é referente à ISO da família 27000, e esse livro ele traz esses fundamentos de segurança da informação de uma forma muito bem explicada. Tá? Então ele mostra para você o que é um ataque, o que é uma vulnerabilidade, o que é uma ameaça, o que é um risco, quais são as possibilidades, quais são as categorias dessas vulnerabilidades e etc. Então é um livro muito interessante, ele já é mais recente, ele é de 2018, então se você tem como objetivo tirar a certificação dessa ISO, é interessante que você dê uma olhada nesse livro,
porque ele explica muito bem algumas coisas que de fato caem na prova. Agora a gente tem 4 livros do Daniel Moreno. O Daniel, se eu não estou enganado, ele escreveu 5 livros, tem um do LPIC. Só que como o do LPIC eu nunca tive nenhum tipo de contato, eu vou recomendar esses 4 que ou eu já li por completo, ou eu já li algumas partes, mas todos os 4 livros do Daniel Moreno eu já tive algum contato. E o meu favorito dele é o Python para Pentest, que é um livro que também, assim como o Black Hat Python, te ensina a desenvolver algumas ferramentas em Python. Contudo, a diferença desse é que ele te mostra o básico do Python. Tá? Ele te ensina o básico do Python, o que é uma variável, o que é uma string, o que é um booleano. Então ele te mostra o básico do Python. É claro que é só para que você seja introduzido ao universo do Python, mas é indicado que você apenas leia o livro se você já tem o conhecimento na linguagem. E ele, assim como o Black Hat Python, é um livro muito técnico que te ensina o script, que te mostra o código e te explica pedaço por pedaço do código. O Pentest em Rede Sem Fio, o Pentest em Aplicações Web e o Introdução a Pentest são livros que mesclam a parte prática e a parte teórica, te mostrando, te ensinando, por exemplo, o que é um Wi-Fi, como ele funciona, o que é a frequência de Wi-Fi, o que é um canal de Wi-Fi, e te introduz também a como fazer esse tipo de ataque com códigos, né? Com a parte dos scripts e anotando sempre o que cada linha daquele código faz para que você entenda o que está acontecendo e não só dê um Ctrl+C, Ctrl+V. Já o Fundamentos do Pentest, ele é realmente um livro mais teórico, mas que te ensina aí diversas coisas sobre, inclusive, a metodologia Backtrack. Agora, um livro que, para mim, se você trabalha ou quer trabalhar com segurança da informação, é essencial. É o livro do Tenable e do Wet-Rau, que é o Redes de Computadores. Tá? Esse livro ele é sensacional. Ele tem diversas explicações sobre protocolos, sobre camadas de rede, sobre o funcionamento da rede em si. Esse livro, de fato, eu li ele, tá? E de vez em quando a gente pega esse livro como um dicionário, né? Caso você queira saber alguma coisa, você pega esse livro do Tenable como um dicionário, para fazer pesquisas pontuais, de fato. Então ele é um livro que explica detalhadamente diversas etapas de uma comunicação de rede, assim também como a explicação de diversos protocolos. Eu recomendo de verdade que você leia esse livro e também procure outros livros do Tenable, que ele é um dos escritores mais renomados, mais conhecidos e que desenvolve conteúdos com maior qualidade na área de redes. Outro livro que eu recomendo muito por também já ter lido é o livro de Redes de Computadores e a Internet, do Kurose e do Ross. E esses caras eles são sensacionais quando falam de SMTP ou de SNMP, que são 2 protocolos, eles são referência nessa área. E esse é um livro mais recente do que o do Tenable, é de 2015, e é muito importante que você também entenda. Assim como o do Tenable, ele é um livro bem teórico, que explica bastante coisa sobre protocolo, sobre a comunicação de rede, mas é um livro que vale a pena você dar uma olhada, porque ele tem muito conteúdo interessante. E lembrando que cada autor nessa área de redes, ele se expressa de uma forma diferente. Tá? Então pode ser que você goste mais da leitura do Kurose e do Ross do que do Tenable, por exemplo. Mas a explicação é a mesma, só que de uma outra visão. E isso é muito interessante porque você tem várias referências para o mesmo tipo de conhecimento. E assim como do Kurose e do Ross, a gente tem o Douglas Comer, que é uma outra referência na área de redes e infraestrutura, que explica no livro Redes de Computadores e Internet também diversos tipos de assunto. Quando a gente fala de protocolos, configurações, modos de comunicação e etc. E ele, assim como o Tenable e o Kurose e o Ross, é uma referência nessa área e com certeza vale a pena a leitura desse livro. Todos esses livros de rede que eu citei, eu li, tá? E agora aqui a gente começa os livros que de fato eu não li por completo, e não li muitas partes, só que são livros recomendados pela comunidade em geral. A gente tem o livro Guerra Cibernética, que é um livro que foi escrito em parceria com a Clave, se eu não estou enganado, e ele basicamente apresenta um panorama sobre ferramentas, né, sobre guerras cibernéticas mundiais. Então é um livro que apresenta uma parte teórica bem densa, contudo ele não é tão
técnico, né? Eu acho que ele não vai tão técnico assim, ele explica um cenário também político e etc. É um livro que a comunidade indica bastante, tá? E basicamente ele diz aí a importância da segurança da informação e explica um pouco mais sobre a guerra cibernética. Um outro livro que dizem que é muito bom, eu tentei começar a ler, mas não deu tempo, que é a contagem regressiva até o Zero Day, que é aquele primeiro bug encontrado em alguma coisa, né? Zero Day é o dia zero de um bug. Ou seja, se você encontra um bug totalmente novo no Windows, ele é um Zero Day. É um bug que nem a própria desenvolvedora, a Microsoft, entende. E ele descreve o funcionamento do malware Stuxnet, que é um malware bem famoso, que atacou aí centrífugas de enriquecimento de urânio do programa nuclear iraniano. Tá? Então ele é um malware que fez um mal desgraçado para não só uma empresa em si, mas para uma nação inteira. Tá? E basicamente ele dá início à cyberguerra. Né? O Stuxnet ele meio que deu início à cyberguerra e ele afetou todo um estado nacional, né? Toda uma nação. Então dizem que é um livro muito interessante. Eu tenho que ler esse livro, mas ainda não deu tempo. Tá bem corrido esse ano. Agora, esse livro aqui, cara, ele é muito recomendado. Não é pouco, não. É muito recomendado. Esses livros da Wiley Publisher, né? Eles são muito recomendados. Tá? Existe mais outro handbook aqui nessa lista. E esse é o The Web Application Hackers Handbook, que é um dos guias mais práticos para encontrar vulnerabilidades em aplicações web. Tá? Ele é de 2011, mas mesmo assim você consegue aplicar os conhecimentos dele nos dias de hoje. Tá? Então é um livro de fato muito, muito, muito recomendado por diversos profissionais na comunidade. O outro livro que eu vi bastante recomendação é o Metasploit, The Penetration Tester Guide. Dizem as pessoas que já leram esse livro que ele é um dos guias práticos mais completos para Metasploit, que ele ensina absolutamente tudo o que você precisa, e ele é de 2011 também, já há alguns anos atrás, mas acredito que você consiga modular esse conhecimento para os dias atuais. E é sério, esse livro eu vi muita review boa de profissional da área. Um outro livro que eu também vi bastante coisa interessante, só que esse é mais voltado para engenharia reversa, é o Practical Malware Analysis, The Hands-on Guide to Dissection Malicious Software. O meu inglês não é bom, mas é basicamente um guia prático para análise de malware, tá? Onde você tem ali, na prática de fato, a dissecção de softwares maliciosos. Tá? Ele é um dos livros mais confiáveis para análise de malware e engenharia reversa. Então, esse cara ele é focado para quem quer trabalhar com análise de malware. Ele é de 2012, mas por ser tão recomendado, acredito que dê para você transcrever o conhecimento até os dias de hoje. Aqui outro handbook que eu falei que ia ter, que é o Android Hackers Handbook, que assim como o outro handbook é sensacional. Segundo as informações, ele é de 2014, e a segurança no Android e nos dispositivos móveis ainda não se tornou um mercado tão grande como a segurança em redes ou em computadores, mas acredito que isso siga aí um caminho para que se torne uma área tão grande quanto as outras na área de segurança. Então aqui na descrição ele diz que a segurança mobile é uma tendência e as ameaças emergentes continuam aparecendo a cada dia. Ataques de telefone, Android e iOS. Esse livro é um guia essencial para garantir a segurança de aplicativos Android. Então é um outro livro que mistura teoria e prática muito bem. A gente aqui tem a Bug Hunters Diary, eu não sei como é que fala diário, mas é basicamente o diário do caçador de bugs. E esse livro, eu não sei como que é a parte escrita dele, se é só teórica, se é só contando a história ou se ele mostra código na prática. Eu vi bons reviews, mas não sei se ele é um livro que mostra tanto na prática assim. Mas ele basicamente segue o especialista de segurança Tobias Klein, que é um caçador de bugs, e ele encontra aí... ele é um bug hunter que encontrou brechas no iOS da Apple, no Media Player da VLC, em navegadores web e até mesmo no kernel do Mac OS X. E basicamente, nesse livro, eles contam a história, né? O tour
por trás dessas caças de bug. Então, para quem quer começar com bug bounty, talvez seja interessante ler esse livro para ter também um pouco mais do mindset que o Tobias tinha. Agora, um livro que fala sobre segurança, mas não fala sobre segurança técnica, sabe? Existe em português esse livro, eu não sei se a tradução é boa, tá? Mas é o Ghost in the Wires, que é basicamente a aventura, entre aspas, do Kevin Mitnick, quando ele fez as coisas dele lá e acabou sendo buscado pelos federais, né? E ele teve que fugir, e aí esse livro ele conta a história da fuga dele, né? Como que ele fugiu, por onde que ele se escondeu. Então é uma história, segundo a sinopse, emocionante e verdadeira, que intriga com suspense, as fugas inacreditáveis e um retrato de um visionário que forçou as autoridades a repensar na maneira como o perseguiam, né? E obrigou as empresas a repensar a maneira como protegem as informações mais sensíveis. Então, esse livro ele conta, acredito, um pouco da história do que aconteceu, né, com o Mitnick, e depois ele vai contando as formas dele se esconder. Existem filmes sobre isso também, que são interessantes, mas eu acho que o livro pode ser mais completo, até porque foi o próprio Kevin Mitnick que passou as informações para que o William Simon escrevesse. E esse aqui é um livro que eu quero ler, ele está na minha lista, próximo, porque eu gosto muito desse tipo de assunto, que é Violent Python, tá? Que é um livro assim como o Black Hat Python e o Python para Hackers, que te ensina de forma prática a desenvolver as suas próprias ferramentas usando o Python. Tá? E esse livro ele demonstra como escrever scripts em Python para automatizar ataques de rede em larga escala, extrair metadados, investigar artefatos forense, né? Softwares forense, e também fazer outros tipos de verificação, como footprint ou fingerprint, um brute force, etc. Então esse é um livro que está na minha lista, eu tenho que ler ele, mas ainda não tenho tempo também. Contudo, vi muitas reviews sensacionais sobre ele, e eu acredito que ele, o livro do Daniel Moreno e o Black Hat Python seja uma tríplice bem interessante para você de fato entender o poder do Python. E bem, basicamente é isso. Eu gostaria de voltar à importância, né, que a gente tem aqui 3 livros excelentes de Python. A gente tem o Violent Python, a gente tem o do Daniel, que é o Python para Pentest, e a gente tem o Black Hat Python também. Tá? Então é uma tríplice interessante para você ler sobre Python. Outra tríplice muito interessante que a gente tem aqui é basicamente o livro do Tunnable, o livro do Kuros do Ross e o livro do Comer. Tá? Que é outra tríplice de infraestrutura muito interessante para que você tenha um conhecimento base muito denso. E a gente tem livros importantíssimos na área de segurança que vão te ajudar muito, que são os 3 livros do Moreno quanto a Pentest, e também o livro de Fundamento de Segurança da Informação, que não é tão técnico assim. Se você quer ingressar na área, pode começar lendo esse livro, bem tranquilo. E a gente também tem o livro de teste de invasão da Weidman, que eu indico muito. Tá? Então, basicamente é isso. Essas foram as recomendações de livros que eu tenho, a primeira parte desse vídeo. Eu não sou uma pessoa que lê tanto assim, tá? Existem profissionais aí que têm recomendações de livros quilométricas. Posso trazer a recomendação de outros profissionais aqui para o canal também. O Iago fez uma lista, o Iago Rodrigues, o Iago Kim, né, que a gente já entrevistou aqui, uma lista gigantesca, e os livros dele são muito mais hardcore. De fato o mais profundo da segurança cibernética, né? Então basicamente é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo e essas recomendações, essas breves sinopses, esses meus pontos de vista que podem ter te ajudado. E lembre-se, apesar de cursos, vídeos e tudo mais que já existem aí hoje, que facilitam muito mais do que pegar um livro e ler, a leitura ainda assim é muito importante. Até mesmo porque quando a gente pega um curso que é baseado no livro, ele vai trazer com muita qualidade o que está escrito no livro, mas ele não vai conseguir transmitir a visão do autor. E muitas vezes a visão do autor é importante porque você acaba se identificando com ele. Então, leia livros, existem livros bons demais, tá? E hoje a gente tem o advento da tecnologia, não precisa comprar o papel físico, caso você não goste. Tem o e-book, né? E-book, que você pode ler digitalmente, isso é muito bom.
Então esses são os livros que eu recomendo. Se você quer recomendar livros também sobre segurança da informação, programação e redes, deixa aqui nos comentários. Você pode ter visto que eu não comentei nada sobre programação, até porque eu não li nenhum livro sobre programação. O único livro de programação que eu tenho é um de C, aqui em casa, de 1997. Eu acho que é de 1997, ele é muito velho. E ele é uma bíblia, ele é gigante. E eu também tenho o livro Código Limpo, né, que é Clean Code, que é sobre programação também, sobre desenvolvimento limpo e ágil. O livro que eu tenho aqui é o Borderland C++, não é sobre C, é sobre C++, na versão de número 4, e ele é uma bíblia, ele tem muita página mesmo. Ele é de que ano? Deixa eu ver se eu cato o ano aqui, pessoal. Ele é de 94, esse livro. Então ele é muito velho, ele tem um aspecto de velho, e aí eu tenho o Código Limpo só, que é livro de programação, mas é isso, tá? Quanto a livro de programação não tenho muito o que indicar, até porque não é bem a minha área de atuação. Mas fica a dica também, Código Limpo e Borderland C++, versão número 4 de 1994, velho, que absurdo. Mas é isso, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Valeu e até mais.